Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou a pastora Aline, você está no canal do pastor Renato Souza e nós estamos dando continuidade a uma série de vídeos falando sobre a família. Amém? Deus se importa com a sua família, os problemas que você tem passado, e a gente precisa olhar para a palavra de Deus para compreender o que Deus quer que a gente faça, como que deve ser a nossa vida na nossa família, né? Como levar a nossa família para Cristo, como vencer os problemas familiares. Se você observar a palavra de Deus, você vai ver que a gente tem, Deus ele nos dá direção para tudo. E muitas das vezes, quando a pessoa ela fracassa em algum ponto na sua família, você pode ter certeza, é alguma coisa que você não está observando, algo na palavra que você deixou de fazer, porque a Bíblia fala que seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. O que a palavra quer dizer com isso? É que o ser humano ele é falho. E às vezes aquilo que a gente acha que é verdade não é. A gente acha que está muito certo, que está acertando tudo, mas se a gente for olhar, comparar a nossa vida com a palavra de Deus, a gente vai ver que a gente está falhando. Então Deus ele é verdadeiro. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que está a sua família hoje, mas abre o coração para essa palavra que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre ensinar os filhos a palavra de Deus. Essa mensagem é voltada para você que é pai, que é mãe. Tá bom? Mas antes de eu continuar, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Curta já esse vídeo. Comente aí quem você é, de onde que você está assistindo a gente. Tá bom? Fala aí alguma coisa aí no comentário. Interage com esse vídeo, interage com a gente, que a gente quer conhecer você. Amém? Então vamos lá, ó. Provérbios 22, no versículo 6. Esse versículo é muito conhecido, né? A gente sempre escuta essa palavra, né? O pai e a mãe. Ó, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Só que aí, às vezes, a gente escuta, talvez você até já falou isso, ou você já escutou alguém falando assim: ah, mas meu filho foi criado na igreja, minha filha, eu não entendo por que agora ela se desviou, ela não está mais na presença de Deus. Parece, a pessoa falando assim, parece que essa palavra aqui não é verdadeira, não é? Só que olha só o que a Bíblia está falando, ó, instrui o caminho no caminho. Instrui o menino no caminho. Tem gente que fala assim, ó, instrui o caminho. Deus aqui não está mandando você falar pro seu filho assim, apontar, ó, você tem que ir por ali. Não. Você tem que ir junto com ele, você tem que estar nesse caminho. Porque os nossos filhos, eles veem o que a gente, ouvem o que a gente fala, mas eles veem o que a gente faz. Se eu quero ensinar o caminho de Deus para o meu filho, eu tenho que estar também obedecendo a palavra. Eu não posso falar para o meu filho perdoar, mas eu brigo com meu esposo e não perdoo. E vou mais além. Às vezes a pessoa está na igreja e ela não ensina a palavra de Deus para o filho dela. Ela só leva a criança para a igreja. E aí, lá na igreja que ensinem. Não, você pai, você mãe. Muitas vezes o pai trabalha fora, mas a mãe passa o dia todo com o filho, com a filha. Você tem uma responsabilidade diante de Deus de ensinar a palavra de Deus, mas ensinar com exemplos. Você obedecendo a sua família, seu filho, a sua filha, vendo você vivendo a palavra de Deus, ele está aprendendo. Olha só o que fala aqui em Deuteronômio 6:7, que é a instrução de Deus para o povo, né, ali no Antigo Testamento. 6:7, e também em Deuteronômio 11 tem parecido também com esse mesmo versículo que eu vou ler. Tu ensinarás
as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentados em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Ou seja, o tempo todo, você tem que falar, em todo momento que você tiver oportunidade, Deus está falando, ó, tá em casa, tá sentado em casa, tá levantando, tá saindo, tá no caminho, tá trabalhando, seu filho tá junto com você, ensina a palavra para ele. A gente não pode negligenciar a palavra. O problema é que muitas das vezes a gente não guarda a palavra no coração. E se eu como mãe, pai, não guarda a palavra de Deus no coração, como é que eu vou ter para ensinar para o meu filho? Então a primeira coisa que eu tenho que analisar é se eu estou guardando essa palavra para a minha vida. Porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, pode ter certeza, essa palavra vai alcançar meu filho. Porque quando eu abrir a minha boca para falar com meu filho, com a minha filha, eu vou ter a palavra. Então essa é uma preocupação que você, como pai, como mãe, tem que ter. É claro, todos nós, independente de ser pai ou mãe, a gente tem que ter a palavra no coração. O que o salmista falou? Que eu guardei a palavra tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a gente não guardar a palavra de Deus, a gente vai sair da presença de Deus. Porque Deus a gente encontra na palavra dele. Se eu não obedeço a palavra, eu mostro que eu não amo Jesus. Então, se eu sou cristão, eu preciso ter essa palavra no meu coração. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. E se eu sou pai e mãe, eu preciso ter essa palavra também para passar para os meus filhos. Para ensinar eles. E ter coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Que não basta eu falar para ele fazer uma coisa, falar que Deus cura, que Deus liberta, mas eu não busco isso para a minha vida. Os nossos filhos, eles aprendem aquilo que a gente faz. Se você olhar aí para o seu filho, para a sua filha, comece a observar se os comportamentos dele não são bem parecidos com os seus, ou com o pai ou a mãe. Que a criança, ela aprende pelo exemplo. Ela vê a gente fazendo e ela imita. Ó, vamos continuar aqui, ó. Vamos lá em 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Né? Timóteo era um jovem pastor. Aí diz assim, ó, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, ou seja, habita em você. O apóstolo Paulo estava falando aqui na carta para Timóteo que ele devia se lembrar sempre da fé que ele tinha, que não era uma fé fingida, ou seja, era uma fé verdadeira, ele não fingia que tinha fé. E essa fé que ele tinha, a avó dele e a mãe dele também tiveram. Olha só que interessante. A fé que eu tenho, que meu esposo tem, ela ensina para os nossos filhos, ela ensina para o meu filho. A sua fé tem que ser uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? A fé fingida é, a pessoa, ela é uma bênção na igreja. É uma maravilha, mas em casa não tem paciência com ninguém, trata mal o marido, trata mal os filhos, fala mal dos outros. Aí eu volto àquilo que eu falei no início. Às vezes a pessoa fala assim, por que meu filho não está na presença de Deus? Porque alguma coisa você falhou com ele, falou na palavra. Às vezes a gente vê... mas não acontece só com o filho de pastor, não. Com o filho de qualquer pessoa. A pessoa está na igreja e o filho se desvia. É porque você não está dentro da casa lá daquele pai, daquela mãe. Você não vê como é que é lá dentro daquela casa. Você conhece a sua casa. Né? A gente conhece a nossa casa. A gente não está dentro da casa dos outros. Né?
Mas muitas vezes aquela pessoa que está na igreja, ela na casa dela, ela é diferente. Na igreja ela é uma bênção, mas na casa dela ela é o capeta. Na igreja ela tem muita fé. Ela é um ator, né? Uma atriz. A gente não pode ser assim. As nossas palavras, a nossa vida tem que ter uma coerência com as nossas palavras. A gente não pode falar uma coisa e viver outra. Porque as crianças, os filhos, eles estão vendo isso. Seja uma criança pequenininha, por exemplo, o meu filho tem 1 ano e 7 meses, ele é pequenininho. Mas ele já vê o que a gente faz, ele aprende com a gente. Quando a gente louva a Deus, aqui ele louva junto. Mas se eu fizer alguma coisa errada, eu sei que ele vai fazer também. Porque ele está aprendendo com o meu exemplo, com o exemplo do meu esposo. Ou às vezes seu filho é um adolescente. Poxa, eu me converti agora e eu não tive como ensinar o meu filho quando ele era pequenininho. E agora o meu filho, a minha filha não quer saber de Deus, de igreja. Mas você pode ter certeza que o seu exemplo, o seu testemunho vai influenciar o seu filho. Se você começar agora a ensinar a palavra de Deus para o seu filho, você pode ter certeza que isso vai ficar no coração dele. Você vê que o Timóteo, ele foi um pastor, né? Ele foi um grande homem de Deus, mesmo começou jovem. O apóstolo Paulo ensinou, mas a Bíblia mostra que quem plantou a semente no coração dele foi a mãe e a avó. Olha só a importância. Não transfira para outras pessoas a responsabilidade de levar os seus filhos para Jesus, para Cristo. Não transfere isso para a tia da escolinha. Não transfere isso para o desenho evangélico que está cantando ali na televisão. Na sua igreja tem salinha, tem a escolinha, deixa o seu filho lá para ele aprender. Mas você tem a responsabilidade maior. Você é o pai, você é mãe. O meu filho é adolescente, né? Como eu estava falando. Vive a palavra, que o seu filho vai ver a diferença. Vive a palavra de Deus. Seu filho vai ver, poxa, meu pai era assim, meu pai brigava com a minha mãe, agora eles não brigam mais. Meu pai fazia isso, não faz mais, minha mãe fazia aquilo, não faz mais. Porque não pensa você que os filhos não veem, não, que eles veem. O filho está aí juntinho com você. Se você está falando mal do seu marido, se você está falando mal da sua esposa, né, às vezes está ligando lá para o familiar, falando mal um do outro. O teu filho está vendo. Você está falando mal do seu patrão, está falando mal do pastor, teu filho está vendo. Por isso, muitas vezes, o jovem ele desanima de buscar a Deus, de estar na igreja, porque ele vê que o pai e a mãe estão falando mal dos outros, estão criticando os outros, estão fazendo comentário maldoso. Isso tudo vai sujando o coração do filho. Se é claro, já é errado a gente falar de qualquer pessoa, imagina, você erra 2 vezes, porque você erra porque você está falando mal de alguém, e você erra porque você está dando mau exemplo para o seu filho. Então você tem que vigiar, tem que ter uma fé verdadeira, uma fé não fingida. Porque a sua fé, né, a fé, aqui ó, ele falou que a fé habitou na avó e na mãe, ele herdou. O que seu filho vai herdar de você, espiritualmente falando? Às vezes a pessoa se preocupa em trabalhar muito, em dar para o filho aquilo que ela não teve. Porque eu estudei numa escola ruim, agora eu estou dando para o meu filho a melhor escola, o melhor colégio. Mas a coisa mais importante, que é a salvação, você está dando para o seu filho? Está dando condições para o seu filho, naquele momento que ele for maior, ele tomar a decisão por Jesus, para que ele possa herdar o céu? O principal, ou você está esquecendo o principal? Às vezes o pai, a mãe trabalha muito, não tem tempo para nada. Você está dando para o seu filho a sua presença?
Isso faz toda a diferença. Se você, por exemplo, você mesmo, se você for tentar lembrar da sua infância, às vezes você não lembra de um brinquedo que você teve, mas você lembra de momentos que você teve com a sua família, com a sua mãe, com seu pai. Momentos que marcaram, porque era a presença deles que estava ali com você. Então é isso que vai fazer diferença na vida do seu filho. É a sua presença e você mostrando, vivendo a palavra de Deus. Aí vamos continuar aqui, ó. 2 Timóteo, no capítulo 3. Você vê que o apóstolo Paulo, ele estava orientando a Timóteo nessa carta. Para ele lembrar de quem ele era, de onde ele tinha vindo, quem tinha ensinado a palavra a ele. E aí no capítulo 3 ele fala assim, olha, vão vir tempos trabalhosos, homens que vão ser amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, traidores, né? Se você ler ali, você vai ver tudo ali. Mas mesmo com essas pessoas difíceis, você convivendo com essas pessoas perversas, aí ele fala assim no versículo 14, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O que está falando aqui? Ó? Você, porém, fica na palavra de Deus, porque você sabe quem te ensinou. Você conhecia quem te ensinou. Quem ensinou para ele? A mãe dele, a avó dele. Porque, por exemplo, a gente vai à igreja, né? Por exemplo, meu esposo é pastor, eu estou aqui pregando a palavra para você. Mas você não me conhece. Né? Algumas pessoas me conhecem, outras estão me ouvindo e não me conhecem. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe se eu estou falando uma coisa e vivo completamente diferente. Você está ouvindo a palavra, está guardando ela, mas você não sabe quem eu sou. Se a minha fé é verdadeira ou não. Você não conhece o pastor que está lá na sua igreja. Você foi na igreja, você não conhece a vida dele. Ah, eu conheço já há 10 anos, mas você não está dentro da casa dele para saber como é que ele trata o filho dele e a mulher dele lá dentro. É isso que eu quero dizer. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui para ele é o seguinte, ó. Mas você, Timóteo, quem te ensinou você conhece, porque era sua mãe e sua avó. Você estava lá dentro da sua casa com elas. Você via se a sua mãe respeitava o seu pai, se a sua mãe traía o seu pai, falava para você do amor de Deus, mas era uma mentirosa. Não, você conhece que eles eram verdadeiros. E é isso que eu estou querendo te mostrar aqui. Por mais que a gente vá à igreja e aprenda com nossos pastores, nós temos que ser os primeiros pastores dos nossos filhos, porque eles conhecem a gente. E assim, eles sabendo, não, poxa, o meu pai, ele é de verdade um homem de Deus, ele está me ensinando a palavra, mas ele vive a palavra, porque eu estou aqui todo dia com ele e sei quem ele é. O seu filho, a sua filha, sabe quem você é, pai ou mãe. E ele sabendo quem você é, como é a sua vida, essa palavra tem muito mais peso. O seu filho, a sua filha, se você passa uma injustiça, mas você não fala mal de quem te injustiçou, você perdoa, seu filho, a sua filha está vendo isso. Essa palavra tem muito mais peso, porque eles sabem quem vocês são, eles sabem quem você é. E o apóstolo Paulo estava falando isso aqui para o Timóteo, ó. Mesmo que você... E você vê, no meio de um monte de gente difícil, o apóstolo Paulo estava preparando Timóteo, ó. Vai vir tempos difíceis, você vai passar... Vai ter pessoas que vão te trair, pessoas que vão te prejudicar. Mas você se lembra daquilo que você aprendeu. Você se lembra daquilo que a sua mãe te ensinou. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Você, pai, você, mãe, precisa ensinar, levar seu filho a Jesus. Precisa se preocupar com a salvação do seu filho. Sabe, Jesus é tão bom e tem abençoado a sua vida. Ensina o seu filho, a sua filha. Ensina a palavra, separa um momento para mostrar a palavra de Deus para eles. Se eles são pequenininhos. Não adianta você ficar querendo ler muita coisa, mas fala um versículo. Se você puder, compra uma Bíblia de criança. Ensina as mensagens da palavra de Deus. Tem livrinho falando da história de Davi, falando da Arca de Noé.
Ensina a criança. Leva seu filho para Jesus. Jesus é bom. Sabe? Jesus, ele é nosso amigo. Na hora da dificuldade, se você tiver ensinado, seu filho vai saber recorrer a Jesus. Sua filha, num momento de, às vezes, até de perigo, ela vai saber clamar a Deus, para Deus dar o livramento para ela. Mas você tem que ensinar para o seu filho, ensinar para sua filha. Você vê que Timóteo, ele se tornou um grande homem de Deus, mas começou lá na infância. A gente estava lendo aqui 2 Timóteo, capítulo 3. Vou continuar aqui, no versículo 15. Ele disse assim, e que desde a sua meninice, tem uma outra versão que fala, desde a sua infância, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha só, a palavra de Deus, as escrituras, da sabedoria, para a pessoa ter para a salvação, para ela entregar a vida dela para Jesus, para ela também ter livramento, para ela levar outras pessoas a Cristo. Mas começou tudo lá na infância de Timóteo, na meninice. Você acha que a criança não presta atenção? A criança presta atenção em tudo. Quer ver uma coisa que a gente às vezes reclama? A criança quer pegar o celular. Meu filho não quer brincar com o brinquedo, ele quer. Tem gente até que faz vídeo na internet e bota a criança rejeitando o brinquedo e pegando o celular. Mas sabe por que ela pega o celular? Porque ela vê o celular o tempo todo na mão do pai e da mãe. Por isso que o filho quer o celular, porque é o exemplo. O seu filho não vê. Se ele visse você com a Bíblia na mão, ele ia querer pegar a Bíblia. Olha só que coisa interessante. Mas ele vê você lá no Facebook, então ele quer mexer. Ele nem entende o que é aquilo, mas ele quer fazer aquilo que você está fazendo. Então, a gente precisa ser esse exemplo, nossos filhos. O que o Senhor Jesus falou? Deixai vir a mim os pequeninos. Deixa a sua criança, seu filho, mesmo que ele já não seja mais pequenino, leva ele até Jesus. Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador. Ele cura a alma, ele limpa o coração. Você não quer que seu filho seja uma pessoa amargurada, sua filha tenha mágoa no coração, tenha doença no corpo. Você não quer isso? Quer que a sua filha, seu filho seja doente na mente, com depressão, com ansiedade? Você não quer nada disso. Então, leva a palavra para sua criança, para o seu filho, para o seu adolescente. Eu tenho certeza que seu filho ele não vai se desviar. Porque a Bíblia fala, ensina no caminho, que quando ele estiver velho, ele não vai se desviar. Analisa aí se você está fazendo isso, se não está. A gente tem que todo dia se analisar, tem que fazer, como diz a palavra, analisar a nós mesmos, examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina a sua vida e vê se você está ensinando a palavra para o seu filho, para a sua filha. E eu tenho certeza que você ensinando, Deus vai abençoar. Você está plantando a semente na vida dos seus filhos. Essa semente vai crescer e vai gerar bons frutos. Você vê que o coração de uma criança é a melhor semente que existe, porque Jesus falou, é a melhor terra que existe para semear a semente da palavra de Deus. Jesus disse o quê? Que a gente tinha que ser igual a criança, porque o reino dos céus é delas. Então planta no coração dos seus filhos, que você vai ver o milagre de Deus na sua casa, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.